Seja bem-vinda a mais um capítulo do livro Uma Mulher que Reflete o Coração de Jesus. 30 Passos para Seguir os Exemplos de Cristo. Elizabeth George. Estamos no 6º dia e hoje falaremos sobre como ser disciplinado como Jesus. Eu não acredito. Meu marido Jim usa o mesmo número de calça que ele usava no ensino médio. Você conhece alguém assim? E isso a deixa louca? Alguns seres parecem ser abençoados de poder comer qualquer coisa que quiserem, a qualquer hora. Mas olhando mais de perto, fica evidente que, na maioria dos casos, essas pessoas com tudo no lugar têm um segredo: elas são disciplinadas. Por exemplo, o meu Jim malha com pesos, corre ou caminha 1 hora por dia. Pesa-se diariamente e analisa o que come. Com algumas poucas exceções, a maior parte das pessoas que não parecem ter problema com o peso está se certificando de que isso não se torne um problema, nutrindo e mantendo um estilo de vida disciplinado. Agora, deixe-me rapidamente dizer que estou mencionando a questão do peso somente porque é um problema pessoal e um objetivo meu. Eu também poderia facilmente apontar a fofoca, as emoções inconstantes ou os atrasos crônicos como as áreas que requerem disciplina. Mas a maioria das minhas amigas e das mulheres que conheço tem dificuldade com peso. Na verdade, há provas que esse é um problema para a maior parte das pessoas na América. O Ministério da Saúde considera o peso excessivo e a obesidade o problema de saúde número 1 atualmente nos Estados Unidos. Então, o que podemos fazer? Como se pode ter vitória nessa e em todas as áreas da vida? Quem você acha que foi a pessoa mais disciplinada que já viveu? O título da sessão acima e o foco deste livro já deu a resposta, não é mesmo? É claro que é Jesus. Sendo Deus encarnado, Jesus estava no controle completo a todo momento. Ele nunca permitiu que a sua boca, as suas emoções ou necessidades físicas o derrotassem. Hoje vamos verificar isso enquanto olhamos para Jesus em toda a sua disciplina e o seu domínio próprio perfeitos, ainda que humanos. Ao penetrarmos nessa qualidade extremamente importante e difícil de obter, considere o significado de disciplina. Quando mencionada como fruto do Espírito, disciplina ou domínio próprio tem relação com refrear os impulsos carnais. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Na sociedade contemporânea, o significado geral da palavra é moderado. Na década de 1920, era costume comunicar a ideia da moderação com relação ao álcool. Hoje, disciplina pode descrever tudo, desde viver por um programa até limpar a sua casa. Recentemente, li um artigo que relatava que as pessoas que são disciplinadas fisicamente têm mais tendência de ter uma casa arrumada. Contudo, a pessoa disciplinada é capaz de dominar, controlar, refrear ou restringir certos comportamentos. Está escrito assim como em cada virtude, lembre-se que Jesus era Deus. Ainda que fosse humano, possuindo duas naturezas que nunca se mesclavam. Como humano, Jesus se tornou o que a Bíblia se refere como último ou segundo Adão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. O primeiro Adão era sem o pecado até cair em pecado. O segundo Adão, Jesus, foi enviado pelo Espírito para o deserto para ser tentado e atestado como Messias, o Salvador. Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Lá ele foi implacavelmente tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites, enquanto sofria de sede, de fome e solidão. Assim, Jesus não se rendeu às tentativas do diabo de fazer que ele parasse de confiar em Deus para as suas necessidades.
Jesus permaneceu fiel a Deus e combateu as tentações replicando: está escrito, versículo 4, 7 e 10 de Mateus 4. Em cada sedução, a defesa de Jesus contra os ataques do diabo foram as Escrituras. Como Deus, Jesus não poderia pecar, mas as tentações ainda eram reais. Para ele, o teste era necessário para validar a sua messianidade. O exemplo de Jesus nos mostra o caminho para atingir a disciplina. Como fazemos isso? Recorra a Jesus como exemplo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Recorra a Jesus para receber ajuda, porque naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Recorra a Jesus através da oração. Aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Você também enfrenta batalhas espirituais perigosas e intensas. Quando está debaixo de algum tipo de pressão no trabalho ou em casa, sofrendo por alguma perda ou doença, ou até quando simplesmente não se sente bem, você corre grande risco de um ataque espiritual. Muitas dessas tentações vêm quando você está sozinha, sem ninguém por perto para ajudar. Mas crie coragem. Você pode apelar para Deus. Você pode ter acesso ao poder e à palavra poderosa dele para a disciplina, o domínio próprio e a munição que precisa para enfrentar as tentações e ser uma mulher vitoriosa. É difícil manter a disciplina de qualquer tipo e para qualquer propósito, mas parece, pelo menos para mim, que as disciplinas espirituais são as mais difíceis de sustentar. Eu luto constantemente com a fidelidade de gastar tempo em oração e na palavra de Deus. Mas Jesus nos mostra o caminho para nutrir essas duas disciplinas espirituais até no detalhe da hora e lugar. Vejamos isso em duas cenas. Cena 1. Nessa cena da vida de Jesus, tenha em mente que ele não estava de férias ou num retiro espiritual, com tempo para matar ou preencher. Você pode reconhecer em Marcos capítulo 1, do versículo 21 ao 34, como a passagem que descreve um dos dias mais ocupados da vida ministerial de Jesus. Ele tinha feito de tudo, ensinado na sinagoga e curado praticamente todas as pessoas da região. Mas em vez de tirar o dia seguinte de folga, Marcos relata que de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se e saiu, e foi a um lugar deserto, e ali começou a orar. Jesus se levantou cedo, antes dos discípulos, e dirigiu-se secretamente para um lugar sossegado, a fim de orar. Ele decidiu se disciplinar e fazer o que pensava ser mais importante, que era ter comunhão com o Pai. A Bíblia não diz quanto tempo Jesus orou, mas que logo seria bombardeado com as necessidades permanentes das pessoas com que havia estado no dia anterior. Enquanto Jesus estava orando, Simão e os seus companheiros saíram para procurá-lo, e quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram. A Bíblia também não nos dá o conteúdo da oração de Jesus, mas parece que ele estava buscando direção para o novo dia. Os discípulos, todavia, queriam capitalizar os resultados positivos do ministério do dia anterior e, por que não? Por que não desfrutar e estender o sucesso daquele dia? Mas se Jesus recebeu outras ordens enquanto orava, pois Jesus lhe respondeu: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que eu vim. Enquanto Jesus buscava o Pai em oração, recebeu orientação sobre como gastar o dia à sua frente.
Além disso, Jesus era disciplinado e não se permitia desviar da sua missão. Uma mensagem-chave dessa passagem da Bíblia é que você deve buscar se disciplinar e não se distrair com o que está acontecendo à sua volta. Se você crê que Deus a está guiando em certa direção, fique focada e se mantenha nessa direção. A maior parte dos crentes se depara com uma longa lista de dificuldades, quando o assunto é manter as disciplinas da oração e da leitura da Bíblia. Mas Jesus nos mostra o caminho para assegurar que essas duas disciplinas espirituais fazem parte de cada dia. Primeiro e mais importante, ele desejava se comunicar com o Pai. Ele almejava descobrir e cumprir a sua vontade. Isso era primordial. Portanto, ele se disciplinou e se levantou. Não tinha ninguém para acordá-lo. Apesar disso, ele fez o esforço de se levantar e ir a algum lugar para orar. Foi uma escolha dele, e ele sabia que era suficientemente importante para merecer que ele se levantasse antes de todos os outros, antes de amanhecer para orar. Conservar as disciplinas espirituais é uma escolha. Você escolhe fazer o que acredita ser importante. A oração era importante para Jesus, portanto ele orava. É como um ditado nos faz lembrar. A oração é a chave da manhã e a tranca da noite. Use a chave confiável da oração para começar o seu dia com o Pai e colocar-se na rota dele. Então encerre o seu dia da mesma forma e em paz se deite e durma. Salmos capítulo 4, versículo 8. Ele repreendeu-os. Vejamos agora a cena 2. Jesus estava a caminho de Jerusalém para cumprir o objetivo máximo da sua missão, morrer como sacrifício pelo pecado. Lucas capítulo 9, versículos 53 e 56. A rota mais direta era por Samaria. Existia uma briga de longa data entre os judeus e os samaritanos, e normalmente os viajantes judeus evitavam passar por Samaria a todo custo. Mas nessa ocasião, Jesus levou seus discípulos por Samaria. Dada a animosidade entre os dois povos, não é de admirar que Jesus e os seus homens não tenham recebido uma recepção cordial. Quando os irmãos de Tiago e João ouviram que a vila dos samaritanos havia se recusado a oferecer a hospitalidade básica a Jesus e a seus companheiros discípulos, ficaram furiosos. E imediatamente perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Lucas capítulo 9, versículo 54. Não tenho certeza se eles poderiam realmente ter mandado descer fogo ou não, mas a escolha de palavras revela a atitude deles. Eles estavam tão furiosos que, se tivessem o poder, poderiam ter seguido em frente e destruído a vila inteira. Esses irmãos amavam Jesus e queriam vingar a afronta contra ele. Qual foi a resposta de Jesus à sugestão deles? Vejamos no versículo 55. Ele disse: Ele, porém, voltando-se, os repreendeu. Vós não sabeis de que espírito sois. Como você reagiria à rejeição? E de que espírito você é quando é esnobada? Você entra numa montanha russa de emoções, assim como Tiago e João? Ou você controla as suas emoções? Ao caminhar pelo Espírito de Jesus, você será capaz de se controlar e seguir o modelo de Jesus e o seu domínio próprio. Existem pessoas aos montes na Bíblia que eu poderia destacar para ilustrar a disciplina, ou a falta dela. Mas como mulher, sempre olho primeiro para as mulheres da Bíblia. Conheça a dua dela agora. Estou certa de que você verá um pouco de si mesma em cada uma e talvez receba alguns indicadores para quaisquer mudanças que precise fazer. Primeiro, vejamos a Abigail. Ela nos mostra um exemplo de disciplina. Ela era, em todos os aspectos, uma mulher incrível. Você pode ler o seu respeito no livro de 1 Samuel, capítulo 25. No momento em que todos os outros estavam fora de controle, Abigail demonstrou o impacto poderoso
que uma mulher pode ter quando mostra disciplina em áreas chaves da sua vida. Em forte contraste, o marido de Abigail, Nabal, era arrogante, tolo e beberrão. Davi, o futuro rei de Israel, tinha acabado de reagir com raiva quando Nabal recusou lhe dar pagamento pela proteção da sua propriedade. Em meio a essa cena explosiva, Abigail reagiu com fala e comportamento disciplinados. Ela demonstrou grande sabedoria e domínio próprio. Ela interveio e apaziguou a ira de Davi. Evitou uma situação de ameaça e de morte e potencial banho de sangue. Este é o elogio de Davi a Abigail. 1 Samuel, capítulo 25, versículos 32 e 33. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu, que hoje me impedistes de derramar sangue e de vingar-me com as minhas próprias mãos. Vejamos agora Eva. Eva nos mostra um exemplo de falta de disciplina. Lamentavelmente, os exemplos negativos costumam ser úteis para nos ensinar como não devemos nos comportar. E quem diria que o nosso exemplo negativo seria Eva? A primeira mulher falhou no departamento da disciplina. No que diz respeito à tentação para pecar, ela era fraca, obstinada e arbitrária. Gênesis capítulo 3 conta toda essa história triste. Quando Eva deparou com a serpente, ouviu demais as suas mentiras. Também falou demais com essa mestra enganadora. Desejou demais quando lhe foi oferecido fruto proibido, então tomou do seu fruto e comeu. Em contrapartida, ao demais, Eva buscou o conselho de menos de Davi e do seu marido, em lugar de viver o plano de Deus para a sua vida. Eva se jogou de cabeça no pecado em todas as frentes. Em lugar de disciplinar a sua boca, sua mente e seu corpo, ela agiu de forma pecaminosa e tola. Os seus atos obstinados, junto com os de Adão, mergulharam a humanidade no pecado. Somente a intervenção de Deus em enviar o seu único filho, o Senhor Jesus, poderia desfazer o que a falta de disciplina dela causou. Coisas que nos fazem lembrar sobre a disciplina. Primeiro, a disciplina é uma questão espiritual. O domínio próprio é uma manifestação do Espírito de Jesus trabalhando em você. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Segundo, a disciplina é afetada pela desobediência. A desobediência entristece e apaga o poder do fruto do Espírito próprio. Efésios, capítulo 4, versículo 30. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Terceiro, a disciplina é um ato de vontade. O Espírito Santo não a forçará a ser disciplinada. Você decide se vai ou se não vai obedecer ao Espírito. O Espírito de Jesus, entretanto, provoca, move, imprime e convence do erro. João 16:8. Mas ele não a forçará a viver uma vida piedosa. A disciplina envolve a mulher por inteiro. Como que ela envolve a mulher? Primeiro, envolve as suas emoções. Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Como uma cidade destruída e sem muros, assim é o homem que não pode conter-se. Ela envolve a sua boca. Quando se cala, até o tolo passa por sábio, e o que fecha os lábios é visto como homem de entendimento. Provérbios, capítulo 17, versículo 28. Envolve a sua alimentação. Provérbios 23:2. Põe uma faca em tua garganta se fores homem ou mulher de muito apetite. Envolve a sua diligência. Provérbios, capítulo 20, versículo 13. Não ames o sono para que não empobreças. Abre os teus olhos e terás fortuna de alimento. Está na hora de se olhar no espelho. Ao parar para considerar o seu coração, pergunte diante do espelho: eu quero que minha vida faça diferença?
Eu quero viver para Deus. Eu desejo influenciar de forma positiva a minha família, o meu círculo de amizades, a minha igreja, o meu trabalho, a minha comunidade. Se sim, a resposta e o caminho são seguir os exemplos de Jesus e viver uma vida mais disciplinada. Para refletir Jesus e viver os propósitos dele, abrace a disciplina como um elemento essencial. Não seja como Eva, que falhou ao seguir Deus por causa da falta de domínio próprio. Siga o excelente exemplo de Abigail de disciplina, tanto em palavras como em ação. Aí você se tornará um modelo vivo do comportamento disciplinado que o seu Salvador exibia. Vamos orar juntas. Senhor Jesus, quero ser mais disciplinada, viver sob o controle do Espírito, que eu busque viver uma vida pura, ser dedicada a andar no Teu Espírito, com domínio próprio, que a disciplina se torne uma qualidade reinante na minha vida, para que somente Tu sejas glorificado. Amém. Terminamos mais um capítulo. Se você tem gostado deste livro, tem sido edificante para a sua vida, curta o nosso canal, ative o sininho para você receber as próximas notificações, compartilhe com as suas amigas os links deste livro para que seja bênção na vida delas também. Na próxima chamada, estaremos falando sobre como ser fiel como Jesus. Até mais e um beijo no coração.